Bom, primeiramente, desejar Feliz Dia dos Pais para todo torcedor atleticano, para vocês aqui também, para quem é pai. É um dia importante. E sobre o jogo, vitória importante. Na verdade, o time conseguiu fazer tudo que apresentou durante a semana, e daí eu fico muito satisfeito disso para eles. A gente não controla o resultado, a gente controla o trabalho, a semana de treinos, a estratégia, e para a gente controlar o resultado, eles tinham que trazer o que eles fizeram durante a semana. A gente conseguiu ter muito volume de jogo, não vou falar de números aqui, porque eu sei que às vezes o pessoal não gosta, mas para quem for atrás dos números, a gente foi superior em todos os números. Vitória importante dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor. Nosso torcedor veio, nos ajudou, nos apoiou. Eu disse antes do jogo que ele não tinha obrigação de ajudar tanto, porque a fase não era tão boa. Mas, assim, gostei, porque a gente avolumou, era para ter feito já o resultado no primeiro tempo. Menos de 5 minutos, 2 bolas na trave. Gostei das movimentações, o meio de campo funcionou. A gente conseguiu avolumar pelos lados. Martínez fez um grande jogo, não só pelo gol, mas conseguiu entregar o que eu entendo de um segundo atacante. Sistema defensivo sólido. O Botafogo teve uma chance, depois que a gente abriu o placar, a única que bateu na trave, né, se eu não me engano, mas também mérito do adversário. Quando as coisas começam a dar certo para nós, a bola também não entra, né? Então, importante. Sobre o Lelê, todo mundo sabe da qualidade do jogador. É um atleta de alto nível, veio para fazer o que fez hoje, um grande jogo. Poderia ter marcado dele, não tem problema, ajudou o time. E, assim, o que eu mais fico satisfeito... Cara, o que eu mais fico satisfeito foi com a vontade do Lelê estar em campo. Porque o Lelê vinha de um período sem jogar, de um período até mesmo sem treinar. O Lelê, na sexta-feira, não treinou, porque ele teve um problema estomacal, alguma coisa assim, um mal-estar, e não treinou. E mesmo assim, ontem, numa conversa com ele, se colocou à disposição. E o Atlético precisa desse perfil, de atletas que queiram estar dentro de campo, de atletas que comprem a causa do clube, e o Lelê, assim como todo o elenco, é um atleta que está comprometido. Então, muito satisfeito, feliz pela vitória, mas agora descansar os atletas e essa semana já começar forte, pensando no próximo adversário. Boa noite, Lacerda, Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Feliz Dia dos Pais para você também. Obrigado. No intervalo, você faz uma substituição que você tira seu lateral direito e coloca o Luizão fazendo aquela função. E parece que o time até melhorou por aquele lado. Queria que você falasse um pouco da leitura de jogo naquele momento e o porquê de colocar o Luizão ali fazendo aquele lado. O Valdir saiu por lesão, né? É importante frisar, espero que... Na verdade, o Valdir, ele sentiu com 10 minutos de jogo, né? O Ezequiel começou a aquecer, e a gente não tinha outro lateral no banco, porque o Dudu sentiu teve um problema na sexta-feira, no sábado não treinou, fez um teste hoje de manhã, uma avaliação e sem condições de jogo, espero que ele retorne na próxima partida. Então a troca foi por isso, porque o Valdir estava fazendo um jogo seguro, a gente conseguiu dar bastante volume lá com ele, com o Kelvin pelo lado direito, e aí por não ter uma outra opção de lateral, que é normal, né, porque o Dudu ficou fora, a gente pensou em colocar ou um atacante pelo lado, ou até mesmo o Luizão, porque não tinha outro jogador da função. Num primeiro momento a gente entendia que botar um atacante ali, nós sofreríamos defensivamente, que é por onde o Botafogo mais atacava, pelo lado esquerdo, então a gente manteve o Luizão como um lateral mais construtor, então a gente não chegou a fazer uma saída de 3, mas o Luizão ficou para fazer essa construção. E eu não dei mais liberdade para o Kelvin vir jogar por dentro. Daí o Kelvin ficou só em amplitude, como se fosse um ponta, né? Bem específico. Mas o Luizão, mesmo não sendo da posição, conseguiu fazer algumas ultrapassagens. E a ideia era essa, ter o Luizão como construtor por trás. Se não desse certo até metade do primeiro tempo, a gente tiraria o Luizão, colocaria um atacante para ter mais volume por esse lado. Boa noite, Lacerda. Feliz Dia dos Pais. Henrique Alcaraz, Feras do Esporte. Pai, parabéns. Não. Parabéns pela vitória. Parabéns pela vitória. Durante a última entrevista coletiva, eu te perguntei sobre a questão da manutenção da formação do último jogo, questão de você não ter ali as peças para substituir, não precisar não ter tantos desfalques. Depois da vitória de hoje, você achou a equipe ideal do Atlético para o restante da Série B? Assim, eu estou no meu quarto jogo, né? Meu quarto jogo, é cedo. Tem jogadores que chegam, talvez possa chegar, não sei, a gente tá sempre analisando isso. Então, assim, a gente vai adaptando. A minha ideia para esse jogo, sim, era de manutenção, a gente praticamente mantém a mesma equipe. As trocas foram por necessidade, né? O Dudu que sentiu, e a volta do Alex, que é um titular da posição, o resto, o mesmo time. Tentar dar um padrão para essa equipe, mas não gosto de qualificar essa como a equipe ideal, porque eu preciso deixar todo mundo motivado.
eles já perceberam que, para mim, vai estar sempre jogando quem eu entender que está no melhor momento, e não quer dizer que quem não está jogando não está. Achei que as trocas hoje funcionaram, o pessoal que entrou bem, e é isso que a gente precisa. A gente não pode ter apenas 11 iniciais, eu preciso ter opções. Eu sou um treinador que, como a gente não tem a situação dentro do campeonato, a gente montar estratégia para a partida, em alguns momentos, a gente vai, de repente, mudar um sistema, mas, assim, claro que é bom a continuidade, e a gente espera dar uma sequência nessa equipe que, na minha opinião, já fez um jogo muito bom contra o Atlético, e hoje, na minha avaliação, foi superior praticamente o jogo inteiro, teve muito volume, muitas finalizações, e a gente conseguiu essa vitória importante para a sequência da competição. Boa noite, Lacerda. Odilon, Rádio Difusora. O senhor falou que ainda está estudando a equipe ideal. Claro que o Atlético é passo a passo, que é o presidente tem falando, mas pela visão do senhor, precisa de contratação para que o Atlético, quem sabe, da Sônia mais alto na competição? Eu já até falei sobre essa questão, né? Todos os clubes precisam. Tu pode perguntar para todos os treinadores da Série B e da Série A, todos eles vão dizer, todo treinador vai querer reforços, né? Agora, eu estou satisfeito com os níveis das contratações. Já falei sobre isso, não adianta vir 6, 7, 8 jogadores. Se a gente for analisar as últimas contratações do Atlético, Dudu, Adriano e Lelê, esqueci alguém? Não. Das últimas, né? Sim, 3 jogadores de Série A. O Lelê é um atacante de Série A. Então, assim, se tiver que chegar, que chegue nesse nível, né? A gente está atento ao mercado, o clube, comissão técnica, o presidente Adson. Então, assim, mas estou muito satisfeito. Claro que sempre os reforços são bem-vindos, mas não adianta a gente ficar aqui contratando e ter pouca qualidade. Eu prefiro que seja assim, pontuais, e quem ganha com isso é o Atlético. Lacerda, qual que é o alívio do Atlético de conseguir essa vitória, já que corria até um certo risco antes do início do jogo, de entrar no Z4 dependendo do resultado, e não só isso, mas essa vitória, além do alívio, pode ser o pontapé de uma reação nesse segundo turno? Assim, vamos passo a passo. Eu sou um cara muito sincero, não sei se a palavra é alívio, mas a gente precisava da vitória. E eu não vou falar de elenco, vou falar de camisa. A camisa e a história do Atlético não permite que o Atlético brigue na parte de baixo da tabela. Hoje, ao menos, a gente olha para a tabela e a gente vê nós na primeira parte, né? Geralmente é dividido até o 10º, hoje a gente está em 10º, não é a posição que nos satisfaz, não é a posição que eu imagino que o Atlético esteja. Mas, assim, era importante essa vitória. Eu não gosto de falar a palavra confiança, porque senão os jogadores já colocam na cabeça que estão sem confiança, e não é isso. O que eu mais prezo aqui e falo para os atletas é em acreditar. Acreditar no potencial deles, acreditar no potencial deles como grupo, a gente continuar com os pezinhos no chão, trabalhando, tem que trabalhar muito, tem muita coisa para evoluir. Acho que fizemos um grande jogo, muito superior ao nosso adversário, com todo respeito, mas é muito cedo. A gente precisa agora retomar os treinamentos, continuar focado como eles estão no dia a dia, muito trabalho, muita cobrança. Eu já disse para eles, eu sou o cara que gosta do ambiente bom, mas eu sou o cara que mais vou cobrar deles, e eles sabem disso. Porque o dia que eu não cobrar de algum atleta é porque eu não acredito mais. Então eu estou cobrando de todo mundo porque eu acredito em todo mundo. Então, assim, o que eu espero nesse momento é ir jogo a jogo. Falei isso depois do Atlético. Daqui 5, 6 rodadas, talvez a gente pode falar sobre qual vai ser o objetivo do Atlético. Na minha cabeça, sei aonde eu quero chegar com o Atlético. Mas, nesse momento, a gente tem que ir jogo a jogo, dia a dia. Amanhã cedo eu estou lá no clube. Amanhã cedo eu vou estar lá com a minha comissão técnica, já preparando a semana, para nós fazermos uma grande semana, para ter mais uma vitória com a ajuda do nosso torcedor. E para você, pessoalmente, essa vitória é uma espécie de afirmação, assim, que você realmente vai conseguir fazer o trabalho que o Atlético pensou que você conseguiria? Cara, para mim é diferente. E quando eu falo eu falo da comissão técnica. Essa questão de análise fica para vocês ou para o presidente Adson. Eu estou aqui para trabalhar, eu tenho que entregar resultado. A pressão para mim ela é normal. Eu sei que se nós tivéssemos ganho hoje, existiria uma pressão, mas assim, o que me importa é eu entregar um time que a torcida sinta prazer de aplaudir o time como aplaudiu no final do jogo, que a diretoria, no caso o presidente, esteja satisfeito com o meu trabalho. É o meu objetivo aqui dentro do Atlético. Volto a dizer, sei do que eu posso entregar,
mas não depende só de mim, depende dos atletas, depende de toda a comissão técnica, é uma engrenagem, né? Não é o jogador que resolve, não é o treinador, é uma engrenagem, e eu estou aqui como comandante do processo da comissão técnica para a gente conseguir as vitórias para o Atlético. Boa noite, Lacerda. Feliz Dia dos Pais para Obrigado. você. Olha só, você disse agora há pouco que amanhã cedo está lá no CT, né? Muitas vezes o técnico acaba passando mais tempo no clube do que dentro de casa, vamos dizer assim. Mas é ótimo. É como ver um filho crescer a primeira vitória no comando do Atlético depois de 3 jogos. O sentimento é que o Atlético está crescendo no campeonato neste momento, depois da primeira vitória? Cara, se eu chegasse aqui e falasse, o Atlético está crescendo, porque foi a primeira vitória. Só que tem uma coisa legal, a gente estava, sob o meu comando, 3 jogos sem ganhar. Daí agora vai virar um pouquinho, agora é 3 jogos sem perder, né? Assim, eu acho muito pouco ainda. Principalmente porque esse elenco pode entregar e o que eu posso entregar para o Atlético junto com toda a comissão técnica. Mas é muito legal ver a evolução do time no dia a dia, na mentalidade deles de serem vencedores, na mentalidade deles de entenderem que a gente está num clube que precisa brigar na parte de cima da tabela. Essa questão, né, de a gente viver o clube, cara, é a profissão, eu tenho o maior prazer disso. Tenho o prazer de ver os meus filhos, que na hora do gol eu virei para trás para comemorar com o torcedor, vi a minha esposa, meus 2 filhos. Pode ter certeza que eles são os principais incentivadores, eles sabem que amanhã eu vou ter algumas horas para comemorar com eles em casa e amanhã cedo eu já vou estar no clube, mas isso faz parte e é o prazer que eu tenho, né? É a minha vida. Mas assim, vamos com calma, vamos dia após dia, amanhã planejar bem a semana. A gente costuma planejar sempre a longo prazo, mas eu acho que o momento do Atlético é pensar dia a dia. Pensar na segunda-feira, pensar na terça, pensar na semana toda de treinos, para a gente chegar no domingo e ter a certeza que o grupo pode buscar a vitória. Porque quando tu não tem uma semana boa de treino, tu chega aqui e tu fica apreensivo. Eu já passei por isso. Na minha estreia, já passei por isso em outros clubes. Passei por isso no jogo da Chapecoense aqui, que eu não tinha ainda clareza do que esse time podia entregar. Contra o Atlético, que eu tive uma semana de treino, eu já sabia o que podia entregar. E a equipe foi melhor. E na de hoje eu disse para eles na coletiva. Do que eles me entregaram em 2 semanas, eu tinha certeza que nós poderíamos conquistar a vitória como a gente conquistou. Então eu preciso ter uma semana cheia, e eu vou ter de novo, que é coisa espetacular para nós treinadores, para mim chegar no domingo aqui e ter a certeza que a gente pode brigar pela vitória. Boa noite, Lacerda. Boa noite. Patrick, do Futebol 62. Nos seus 4 jogos, você já teve aí como capitão o Maranhão, o Charlon e agora por 2 vezes o Romão. Queria que você fizesse uma avaliação, se você encontrou o seu líder ali em campo e como que o Romão está saindo aí nessa função. Sobre as trocas, eu não vou dizer que eu sou adepto disso, porque nos outros clubes eu não revezava. Assim, o grupo tem vários líderes, poderia te citar vários aqui, e isso é importante. O primeiro jogo, o Maranhão, mas o Maranhão acabou saindo. O Charlon hoje, momentaneamente, não está na partida, mas também é um líder técnico que a gente tem aqui. E o Romão, a gente conversa também com o pessoal da casa, claro que a decisão final é minha, mas é um cara com um espírito muito legal. Eu fui, quando eu trabalhei nos clubes menores, né, eu também exercia esse papel de líder, e assim como outros, mas o Romão tem um perfil muito legal, é um cara muito comprometido com o clube, e isso é importante, a gente ter atletas comprometidos com o clube. Às vezes eles oscilam em termos de rendimento, mas em termos de caráter não oscilam. Então, assim, estou satisfeito, pode ser que outro venha a utilizar a abraçadeira, mas nesse momento acredito que o Atlético está bem representado com o Romão. Valeu, Lacerda, muito obrigado.